Ó, palmeirenses, parabéns. Tem palmeirense que nem dormiu ainda. Tem palmeirense que está chegando agora. Eu acho que muita gente não dormiu. Aliás, fica aqui mais um pouquinho, dorme mais tarde. Será que vai trabalhar hoje? Vai, mas vai virado. Não fica pouquinho, não. Fica até às 6 horas da manhã. Porque aí você já emenda, já acorda com bom humor, porque tem aquele papo, né? Estou com o olho aberto, mas isso não quer dizer que eu estou acordado. A gente sabe... A gente... Ó, a gente sabe muito bem como é isso. A gente sabe bem o que é isso de madruga, tá? Não, e eu respondi isso rapidamente, porque uma vez o pessoal sempre faz aquela pergunta: que horas você dorme, como você consegue? Para sempre, tá? O fato de eu estar com o olho aberto não significa que eu esteja acordado. É isso. E aí a gente sempre fala, eu pelo menos, Mona, isso é real, eu dou bom dia o dia inteiro. Coitadinho. Enfim. Quantos meses na madrugada? São 6, né? Acho que 6, e o Hora 1 faz 4 aninhos de vida sábado. Sabadão. É isso, estamos crescendo juntos. Aguarde surpresas. Parabéns, Palmeiras. Oi. 10º título brasileiro, merecidamente. Felipão chegou arrasando de uma maneira incrível, da maneira como a gente conhece o Felipão. O lance família, escolar, a gente acompanhou e viu em cada jogador. Isso. Mas antes da gente falar mais do Palmeiras, vamos ouvir agora o Kleber Machado, que acompanhou a partida e faz uma análise dessa campanha da equipe paulista. Vamos lá. Oi, bom dia para todo mundo. Nas últimas rodadas falou-se muito da ansiedade que o Palmeiras teria de controlar para ser campeão brasileiro. E quando se falou sobre isso, ninguém desmereceu os adversários do Palmeiras. E pouco a pouco foram diminuindo os rivais que poderiam tirar o título do Palmeiras. Saiu o Internacional, tinha saído o São Paulo, saiu o Internacional, saiu o Grêmio e ficou só Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título. O Flamengo fez a parte dele direitinho nessa penúltima rodada, mas o Palmeiras tinha mesmo uma questão de tempo, de contagem regressiva para ser campeão brasileiro. O Palmeiras montou há alguns anos um elenco considerado o melhor do país, com mais opções para o treinador. Isso não quer dizer que é um elenco imbatível, só com craques de bola, mas é um elenco exatamente que oferece ao técnico a chance de mexer na equipe conforme a competição, conforme o desgaste. E isso foi muito bem aproveitado pelo Luiz Felipe Scolari quando ele chegou ao Palmeiras. O Palmeiras foi a equipe com mais vitórias, com menos derrotas, com mais gols marcados, menos gols sofridos, com uma incrível sequência de 22 jogos sem perder. Então, o que vai se falar para tirar algum mérito do título do Palmeiras? Absolutamente nada. Você pode considerar, mas os adversários vacilaram aqui, vacilaram nessa rodada, naquela outra. Isso é do jogo, é dos campeonatos. Todo ano vai ter isso. Quem não vacilou foi o Palmeiras. É do Palmeiras! O Campeonato Brasileiro é considerado um gráfico onde as oscilações elas podem acontecer em determinados momentos. Então teve muito time que fez um gráfico assim, né? E em momentos outros ficou estável. O Palmeiras não. O Palmeiras começou o campeonato, não começou de uma maneira brilhante. O Palmeiras tanto não começou bem que trocou de treinador, saiu o Roger Machado. O Palmeiras disputou o campeonato muito de olho em Copa do Brasil e em Libertadores da América. E nesse período, aí o mérito que me parece ser o maior do Luiz Felipe Scolari. O técnico chegou, usou o elenco, soube mesmo estimular cada um deles e fazer desse time um elenco que formava um, formava dois, o elenco formava até 2 times e meio para disputar os campeonatos. E aí foi essa sequência impressionante de 22 jogos sem perder, somando ponto e ganhando o Campeonato Brasileiro. Palmeiras, campeão brasileiro de 2018! Alguns personagens que eu acho que merecem destaque. Claro, a organização do Palmeiras. O Palmeiras tem dinheiro de patrocínio, o Palmeiras fatura bem. Isso é mérito do clube. O Palmeiras investiu, ora foi criticado por um elenco muito grande, onde sobrava gente. Agora tem que ser aplaudido. Montou um elenco que deu chance de disputar os campeonatos. Quase correu o risco de, tá vendo, a temporada não deu em nada, porque perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, mas vem o título brasileiro. Então, ponto para o planejamento, para o dinheiro, para o mérito de ter essa grana. Luiz Felipe Scolari. Quem poderia imaginar, fala sério, em 2018,
que o Luiz Felipe Scolari, que foi o técnico do Brasil na Copa de 2014, que foi trabalhar no Grêmio e não conseguiu resultados dos mais positivos, que foi lá para o futebol chinês, que o Luiz Felipe voltaria para uma das casas dele no futebol, que é o Palmeiras, e chegaria com tamanha tranquilidade, com tamanho controle da situação. Aconteceu. Então, o Luiz Felipe Scolari é outro que merece aplauso. No time, eu acho que seria injusto destacar 1, 2, 3, 4 jogadores, porque foi um elenco que teve momentos em que a defesa foi o ponto alto, em que os jogadores de meio campo souberam fazer a passagem defensiva para ofensiva e que teve artilheiros, jogadores brilhantes. Mas eu acho que tem que citar pelo menos 2. Um é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Dudu, que mais uma vez, na partida que decretou a conquista do título, teve participação efetiva no passe para o William, que ajeitou para o Daverson. E o Daverson, né? O Daverson, um chama de menino maluquinho, outro chama de fio desencapado, outro fala que o cara tem um chip que não se encaixa direito ali na máquina. Fala-se um monte do Daverson. O Daverson mostrou, eu não sei se o Daverson vai ser na próxima temporada um jogador espetacular, maravilhoso ou não, mas o Daverson contou uma história bonita do futebol. O Daverson foi um personagem criticado e elogiado no futebol e na reta final o Daverson foi um dos caras do título, com o jeito que ele incendiou o jogo contra o América na quarta-feira passada e com o gol que ele marcou contra o Vasco, dando para o Palmeiras o título de campeão brasileiro. Uma temporada para se aplaudir do Palmeiras, um título justamente conquistado e, na boa, nesses últimos períodos o Palmeiras mesmo só fez contagem regressiva. A contagem acabou, o título é conquistado e agora a festa está marcada. Domingo tem festa na Arena, a festa do Palmeiras campeão brasileiro. Bom dia. Bom dia, Kleber. Exatamente. E uma coisa assim, como ele bem disse, né? Não tem como você destacar apenas um jogador e sim o elenco. Mas o Daverson, falando do Daverson quando chegou ao Palmeiras, na metade de 2017, ele foi odiado pelo torcedor. Por causa do jeitinho? Não por causa desse jeito, muito pelo contrário. Ele não conseguia render o que rendeu na Espanha. E esse jeitinho louco, ele só conseguiu com o Felipão. Sabe aquele lado família Felipão? Sei. Onde a pessoa se sente em paz e se solta. À vontade, é justamente isso. Esse é o jeito dele. Sabe, quantas pessoas, quando o seu amigo tem um jeito diferente, às vezes mais doidinho, outro é mais sério, e ele só consegue colocar em prática, em ação, o que ele é quando ele se sente à vontade. Esse lance de família escolar vem aí, onde ele resgata o jogador no futebol, na personalidade. Perfeito. E o Daverson, ele trabalhou com o Cuca, com o Alberto Valentim, com o Roger Machado, cada técnico de um jeito, mas ele não se sentia à vontade. Quando vem um senhor de 70 anos, mas com a cabeça de 20, que é o caso do Felipão, vem e abraça... Cabeça e atitude. Os jogadores se sentem mais à vontade e a gente vê esses resultados, como não à toa, o título do Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo uma coisa, eu defendo o lado pessoal do atleta. Ali a gente vê trabalhadores, pais de família, e aí... Quando ele se sente abraçado, independentemente da fase, se está boa ou ruim, ele consegue render. O sucesso, na minha opinião, é quando a pessoa está em paz. Claro. E todos os jogadores estavam em paz com o Felipão. Sim, concordo plenamente. Vamos ver agora esse menino maluquinho, sem o chip? Vamos ver. Todo emocionado. Você é um cara de estrela, Daverson. Entrou e resolveu? Não, estrela é o Palmeiras. Daverson é só mais um, para poder ajudar e acrescentar nesse trabalho que o professor Felipão vê. Não tenho palavras. Ficar falando muito que eu vou chorar, eu só quero sorrir agora. É o motivo de muita felicidade. Meu pai, minha mãe, meu irmão, Leandro, que deixou a namorada dele para morar comigo, sempre me apoiou na minha lesão, nas minhas dificuldades que eu tive, né? E graças a Deus, hoje eu pude fazer o gol e estou muito feliz, graças a Deus, motivo de muita felicidade. Primeiro título na minha carreira, não tenho palavras. O Palmeiras me abraçou de uma tal forma que não sei explicar. Tantas pessoas que passaram na minha vida, que eu só vou agradecer aqui, eu vou falar até eu morrer, acho. Precisava de um título dentro do país.
não joguei não. Não jogou não? Eu não joguei, pai. Adorei. Tá vendo? Pois é, quem falou que tem atitudes de menino de 20 anos tem que entrar na brincadeira dos moleques. Tem ou não tem? Tem, não adianta. Rolou um pá ali, mas... E no CT do Palmeiras, no oeste de São Paulo, quando o jogador faz aniversário, que é algo tradicional, e eu gosto muito, porque hoje na rua a gente não vê mais isso, Sim. é ovada de verdade, com 1900 e vovó e Rebels. Ovada? Hoje em dia não existe mais isso. Oi? Oi? Mas nos clubes existem, né? E o Felipão, ele Legal. sempre incentiva justamente para todo mundo ficar unido. Falando do Felipão, Sim. do jovem de 70 anos, a gente destacou aqui que ele é o técnico mais velho a conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele com 70 anos, agora em 2018 com o Palmeiras, e nós destacamos outros técnicos com os veteranos, digamos Sim. assim. 2005, o Antônio Lopes, com 64 anos. E aí, em terceiro lugar, colocamos os 3 técnicos. O Marcelo Oliveira, com 60 anos, lá em 2014. Mesma idade para o Abel e Tele Santana, com 60 anos, quando conquistaram o Marcelo Oliveira, em 2014, com o Cruzeiro. O Abel, em 2012, com o Fluminense. E o nosso grande Tele Santana, inesquecível. em 1991, com o São Paulo. Então, o Felipão, nós destacamos aqui que é algo que chama muita atenção, porque... o torcedor, a mídia, os jornalistas, todos nós, a gente sempre tem aquele outro lado que é negativo sim, de julgar, não parar para prestar atenção. Tudo que um atleta, um profissional pode fazer, que são capacitados. Será que ele continua ou ele se aposenta? Vai durar vai bastante? continuar. Agora tem Libertadores, né? Vai ficar? Um grande objetivo do Palmeiras, agora para 2019, vai ser a Libertadores. Mas oficialmente não tem pronunciamentos? Não, por enquanto não. Tá. Mas não tenho dúvida que o Felipão continue Será? em 2019. Não está pensando em descansar e tal? Agora? Oi? Não sei. Muito bem. Tem sei. Libertadores pela frente, ele não vai, não. Ele quer mais uma Libertadores, já conquistou com o Palmeiras em 1999. Então vem aí cenas dos próximos capítulos do Garotão de 20. Vamos falar da 37ª rodada ainda? Vamos aos outros gols aqui na tela para a gente ver. América Mineiro venceu o Bahia, lindo passe do Rafael Moura, e Juninho fez 1-0. O América respira, ainda tem chance de continuar na elite do futebol brasileiro com esse gol aí, com essa vitória em cima do Bahia. Aí temos Internacional e Fluminense. Mona Lisa da rodada. Nico Lopes, meu amigo, que golaço que ele fez ali. 1-0 o uruguaio, fazendo 1-0 para o Internacional. E aí depois o D'Alessandro desse presente mais uma vez ao Nico Lopes, 2-0 Fluminense. O Fluminense não vence há 7 jogos. Daqui a pouco a gente mostra a classificação. Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo fez a lição de casa, venceu. Everton Ribeiro fez essa pintura, golaço. Eu digo pintura porque começou com um lance individual, passou ali a bola entre as pernas do Egídio. Egídio não viu mais a bola e aí fez 1-0 em cima do Cruzeiro. Perfeito, né? E aí o Everton Ribeiro mais uma vez girou, chutou, golaço. Sim. Eu acho que vou passar essa missão para você, Mona Lisa. Para escolher? Não hoje. Tá. Eu deixo nos bastidores porque não é fácil. Você viu agora rapidinho. Acabei a gente vai de ver. separar tudo bonitinho e tal, sendo que ainda faltam 2 jogos hoje. Quem Tudo bem. sabe, mas a responsa é sua dessa semana. Próxima vez, pode ter. Tá aqui a classificação. O que a gente pode destacar? Palmeiras campeão, parabéns. O Flamengo vice. O Internacional já está na Libertadores, direto na fase de grupos. O que está valendo agora nessas 2 últimas rodadas, eu falo ainda 2 últimas, porque restam 2 jogos para acabar a 37ª rodada do Brasileirão. Então, o que está valendo aqui é essa disputa do 4º lugar, Grêmio e São Paulo. E também o Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense ali na 6ª colocação. Lá do outro lado, aqui é reta final, são as finais, né? Teremos finais no próximo domingo, todos os jogos às 5 horas da tarde, tá? Última rodada do Brasileirão, no domingo, às 5 horas da tarde. Ceará, Fluminense, Vasco, Chapecoense, América, Sport e Vitória. Tudo pode acontecer. Claro que o América deu uma respirada, o Vitória já caiu. Vitória empatou com o Grêmio, meus amigos, 0-0. E Corinthians e Chapecoense também ficaram no 0-0. Com esses resultados, o Vitória caiu. Então, de Sport para cima até o Ceará, tudo pode acontecer. Tanto que o Corinthians
não vai mais ser rebaixado. Empatou com a Chapecoense na Arena Corinthians, na Leste de São Paulo, 0-0. Conquistou um pontinho, então subiu para a 12ª colocação com 44 pontos. Não corre mais riscos de ir para a Série B do ano que vem. Mas Sport América, Chapecoense, Vasco, Fluminense, Ceará, tudo pode acontecer nesta reta final.